Bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litti. Duas amigas se encontrando para conversar sobre a vida, dividir experiências, dúvidas. Somos duas psicólogas, mas aqui a gente tá para bater um papo para além da teoria. E o tema que a gente escolheu hoje foi ciclos. Carol, como é que você sabe que um ciclo chegou ao fim e por que é tão difícil fazer esse encerramento? Então, eu acho que a gente percebe quando a gente se dá conta que não estamos mais cabendo, seja no relacionamento, seja no emprego, seja num lugar, quando aquilo não tá mais fazendo sentido pra gente. Então, a partir desse momento que eu acho que a gente começa a pensar nesse encerramento. Só que eu acho que antes disso, né, tem um passo que é aceitar que chegou ao fim. Muitas vezes a gente fica ali negando, não querendo olhar para isso, forçando, né? Às vezes forçando o que faz sentido. Mas porque reconhecer que acabou é muito difícil. Porque quando a gente se dá conta que chegou ao fim, que aquele ciclo encerrou, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Eu acho assim que quando eu percebo que um ciclo está chegando ao fim, para mim é isso, perde o sentido, o meu humor muda completamente, eu fico muito desgostosa, eu entro num ciclo de reclamação que eu nem percebo, e é quando eu começo a perceber que eu me machuco mais do que eu cresço. Não tem mais para onde eu crescer, eu tô tentando de diversas formas, assim, é o famoso murro em ponta de faca mesmo, eu tô tentando de diversas maneiras, e o resultado é sempre me machucando, o resultado é sempre já em sofrimento, né? Ou então, mais sofrimento do que os ganhos, assim. O ganho, às vezes, é só uma migalha. E, às vezes, a gente fica por essa migalha, né? Eu tô falando em relação a tudo. Então, a minha forma, eu acho que de reconhecer é essa, assim. Quando eu vou percebendo, me percebendo nesse lugar. E é isso que você falou, né? Eu acho que tem um medo do desconhecido, assim. Não do novo, não do que vai chegar, mas o desconhecido de eu tô segurando isso, né? Isso aqui tá me gerando sofrimento. E mesmo em sofrimento... Eu tô insistindo. Eu não sei quem eu sou se eu soltar. Então é esse desconhecido que eu acho que gera medo. Eu não sei quem eu sou sem isso. E eu acho que a coisa mais bonita, assim, uma das coisas mais bonitas da vida é essa curiosidade de querer saber quem você é para além disso, né? Porque é você descobrindo que você é o seu ponto de partida de fato, né? Eu começo a partir de mim. Senão você não está vivendo a partir de você, você está vivendo a partir disso que você está segurando. Então, poder saber quem você é para além disso, né? Eu acho que é muito transformador, você consegue com mais facilidade, entrar e sair desses ciclos, né? Quando você se abre para se conhecer, para quem você realmente é, e o que você vai aprender nessas entradas, nesses términos, né? Então, acho que não o desconhecido do que vai chegar, mas o desconhecido dessa perda dessa identidade, de quem eu sou sem isso. Se eu soltar, se eu abrir mão, se eu entregar... Se eu abrir mão desse controle, né? O que é? Quem é que eu sou? E é uma escolha difícil, mas muito importante. Escolher qual é o seu difícil. Porque vai ser difícil se você... Vai ter sofrimento também. Se você escolher o que vai te aprisionar, o que te leva a essa dúvida de quem você é, sem aquilo, ou o sofrimento que vai te libertar. Cara, vai ser difícil abrir mão disso. Vai ser difícil encerrar isso. Mas eu vou abrir espaço, né? Eu vou abrir espaço para essa vida mais coerente, eu vou abrir espaço para essa vida mais saudável que eu desejo ter para mim. Então, eu acho que é isso. Passa por esse medo do desconhecido nesse sentido de perda de identidade, sem isso que a gente fica lá agarrado. Que é isso, né? Apesar de ambos, né, serem sofrimento, terem, né, sofrimento, a gente sempre escolhe o sofrimento que já é conhecido, né? Por isso que às vezes é tão difícil
encerrar um ciclo, porque a gente fica ali, como você falou, agarrado com o sofrimento que eu já conheço, eu já sei lidar, entre aspas, tá sob controle. Eu sei fazer, é eu uma sei coisa que fazer, eu sei fazer, né? Tá sob meu controle. Agora, o sofrimento que eu, né, eu não sei como eu vou sofrer, o que eu vou sentir, como que vai ser, quem eu vou ser, isso é a dificuldade da gente dar esse passo. Pra mim, fechamento de ciclo, eu já me conheço que eu começo a ficar ansiosa e eu começo a ter, assim, questões hipocondríacas. A minha ansiedade vai para questão com doença, como a gente falou, né, no episódio, morte. Então, eu já sei que não tá legal aqui, sabe? Então, acho que eu já tendo esse autoconhecimento, já me ajuda. Já falo, tô fechando um ciclo, porque para mim, fechar um ciclo é uma sensação de morte. É uma morte simbólica. Eu acho que tem essa morte simbólica, É né? uma morte simbólica, sim. As várias mortes em vida. Exato. Né? O fechamento de ciclo. E aí eu sinto no meu corpo. Tem uma música, acho que é do Tim Bernardes, que ele fala: nascer outra vez, bem no meio da vida. Que, cara, eu me arrepio. Lindo. É a coisa mais linda, porque é isso. É de fato o simbólico, né? De deixar aí. E eu acho, assim, que quando a gente encerra o ciclo, algo começa automaticamente. Algo se abre, né? E eu acho que é esse nascimento, assim, de fato. E o que te ajuda? Bem no meio da vida. O que te ajuda a fechar um ciclo e o que te ajuda também a abrir um ciclo? Carol, terapia. É difícil pra mim. Não é fácil, não é simples. É muita terapia mesmo, assim. Ainda é o primordial pra mim, pra eu conseguir, assim, encerrar. Alguns ciclos eu acho que eu consigo já levar numa boa, mas tem uns que só terapia mesmo, assim. Eu recorro hoje em dia muito aos rituais simbólicos, me ajudam muito, assim. Antes eu não tinha contato com isso, me ajuda muito. Mas é terapia, assim, de poder olhar para os prejuízos de ficar numa situação, né, numa relação ou numa situação que me machuca. E eu acho que mais que isso é o meu fortalecimento, porque às vezes não adianta só. Eu tô careca de saber que isso aqui me machuca, mas eu ainda não sinto que eu tô fortalecida para sair disso. Então é trabalhar isso e o meu fortalecimento. E inclusive o meu fortalecimento para começar um ciclo novo, sabe? O que eu preciso organizar, elaborar, planejar com o que eu já sei sobre mim, para começar esse algo novo. Então, ainda para mim, eu ainda preciso muito da terapia nesse lugar, assim, sabe? Os rituais, eles me ajudam, mas ainda é muito dentro do setting terapêutico. Acho que para mim também, né? Como eu falei, como eu já sei que eu tenho essas questões de ansiedade, né? Relacionadas a, né, sintomas hipocondríacos, vamos dizer assim. É muita terapia, né? Fechar um ciclo, eu acho que depende muito do ciclo também, né? Sim. Então, acho que é isso. Quando tem questões emocionais, feridas, né, passadas, envolvidas, torna mais difícil. Padrões que às vezes estão inconscientes também torna mais difícil fechar um ciclo. E os rituais me ajudam também muito, assim. E eu tenho isso de família. Eu falo que eu herdei isso da minha família, porque a minha família é muito desses rituais, assim, simbólicos, né? Esses rituais de passagem. Então, aniversário, casamento, celebrações, né? Conquistas, né? Conquistou alguma coisa, ganhou alguma coisa, se formou, vamos celebrar. Tem sempre muito isso, né? Então, eu faço muito isso também na minha clínica. Eu adoro fazer rituais, celebrar, né, fazer diferente para marcar, seja um fechamento, seja uma abertura, seja uma passagem, porque eu acho que isso integra, né, isso dá um contorno, né, dá um contorno, eu acho que essa é a palavra que a gente precisa. Sim. Né, então acho que isso, e uma coisa também que ajuda muito, você falou aí, planejamento. Eu sou uma pessoa muito planejada, então para eu abrir um ciclo, para eu fechar um ciclo, eu preciso ter planejamento. Seja financeiro, seja de organização, seja de passo a passo. Né? Eu preciso ter um planejamento. Isso me ajuda muito. Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que muitas vezes eu achei que tinha encerrado um ciclo e, na verdade, eu não tinha encerrado. Porque
substituir, passar por cima, fingir que não aconteceu, não é encerrar um ciclo. Também. Não é encerrar um ciclo. Então, porque eu fiquei lembrando aqui da minha psicóloga, né, das sessões, quando eu falei isso. E é isso, durante, assim, muitas vezes eu achei que já tinha encerrado o ciclo. E isso não é encerrar ciclo, sabe? Eu acho que é um bom ponto também pra gente ficar atento. Porque às vezes a gente só quer fingir que não aconteceu, né? Passar por cima. Isso não é encerrar o ciclo. Você não integra aquela experiência, aqueles aprendizados, tudo aquilo que você viveu. E qual foi o que mais marcou? O ciclo que mais marcou a sua vida? Essa é uma pergunta muito difícil pra mim. Eu fiquei pensando aqui. Eu acho que tiveram 2 ciclos marcantes, assim. Um foi a minha saída de casa pra casar, né, com o Rô. Eu acho que marcou muito porque foi durante a pandemia. Os meus pais estavam passando por umas situações complicadas na época. Então, envolveu isso. Eu sou filha única. Então, também tem esse lugar. Eu acho que foi difícil emocionalmente para mim, naquele momento. E o outro ciclo foi o mestrado. Foram 2 anos, assim, de superação atrás de superação. Questões emocionais, questões de... Eu me vi 2 anos e eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, já não estava fazendo sentido quando abriu. Essa foi boa. Não foi nem para perceber que estava no final. Foi quando abriu, eu já falei, por quê? Por quê? Mas fui até o final, enfim, aprendi muito. Eu digo que toda experiência é válida. Mesmo que ela seja ruim, doída, ela é válida. Você vai tirar alguma coisa disso. E o mestrado foi nesse lugar. E ele também aconteceu no momento que eu estava saindo de casa na pandemia. Por que será que ele foi tão difícil, né, Carol? Nem imagino. Juntou tudo, entendeu? Eu nem imagino por quê. Foram 2 ciclos difíceis ao mesmo tempo. Mas teve um atropelamento, você acha? Do mestrado, sim. Da saída de casa, não. Do Achei que mestrado era o momento. Não, e do muito mestrado, planejamento. do mestrado nesse momento. De todas dessas mudanças significativas. Também. Do mestrado tem uma... Nossa, tem tanta coisa nessa história. Tem um episódio só pro mestrado. É isso. Como eu te falei, não fazia sentido nem quando abriu. Porque a gente pode até depois fazer um tema, né? Sobre isso de corresponder às expectativas dos outros. Uau. Era esse lugar que entrava o mestrado. Então não era pra mim, nem por mim. Então foi difícil. Imagino. Mas enfim, passei, fui até o final. No final, nossa, aos trancos e barrancos, mas, né, defendi, enfim. E me transformaram. Eu acho que tem essa transformação, né? De sair de casa, que é, caraca, consigo me sustentar, consigo dar conta, consigo seguir em frente, como eu falei. Meus pais estavam passando por questões difíceis na época e eu fiquei com medo de ficar presa a isso. E quando eu saí, eu falei, ai, consigo seguir a minha vida. Né? Exatamente. Então foram 2 ciclos que me marcaram. É difícil para mim escolher também, porque eu passei por muitos ciclos, eu passei por muitas transformações, eu passei por muitas transições. Mas eu acho que não tem, assim, como eu fugir, que o ciclo que mais marcou a minha vida foi, de fato, o falecimento da minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade. Assim, não tem como eu falar que não foi o ciclo que marcou, que não foi o ciclo que mais marcou, né? É um trabalho, assim, muito feito, assim, na terapia, nos grupos que eu participo, nos retiros, tanto terapêuticos quanto espirituais. É um trabalho, assim, que eu faço muito, porque durante muito tempo, a maior parte dele, dos anos, foi mesmo eu numa luta com a vida, sabe? E agora eu percebo o luto... A gente fala muito sobre luto, né? Principalmente na terapia, o ciclo, tratando ele agora como uma morte simbólica. É isso, assim, hoje eu percebo o luto como realmente um movimento, assim, sabe? Uma coisa que se movimenta, que conforme eu vou crescendo, conforme eu vou amadurecendo, eu vou me conhecendo,
isso vai ficando, vai se assentando, assim, vai movimentando junto, sabe? Eu não sei se tem um momento em que chega ao fim o luto, sabe? Que você supera, né? Eu não sei se um dia eu vou falar, Carol, olha, eu superei essa Sim. perda significativa, assim, não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de quem eu tô me transformando, assim, e um dia eu tava almoçando com meu pai, ele falou assim, ai, você e a sua mãe não se dá tão bem hoje. Eu falei, não sei. Não sei se ia, porque eu só sou quem eu sou hoje porque teve esse ciclo encerrado, né? Porque teve esse marco. Foi a partir disso que eu vivi o que eu vivi, que eu morei onde eu morei. Você sentiu o que você sentiu. Que eu senti o que eu senti, que eu provavelmente me relacionei com quem eu me relacionei. Então, se ela tivesse aqui, seria tudo diferente, assim. Poderiam ter algumas coisas parecidas, sim, mas seria tudo diferente. Então, não tem como eu dizer que não foi o que marcou, sabe? E a gente tá fazendo isso, assim, pra internet, não tem como... A gente tem uma responsabilidade no que a gente fala. Eu não tô dizendo que bom que a minha mãe morreu, sabe? Porque eu gosto de quem eu tô me transformando hoje. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ter passado outras dificuldades... E ter sua mãe aqui. E ter ela aqui comigo, assim, fisicamente. Porque eu acredito que ela estava comigo. Mas fisicamente, ela podendo ver eu crescer e a gente trocando sobre isso, sabe? Mas é um trabalho, foi o que eu falei, é um lugar onde eu tenho me trabalhado muito de poder aceitar como foi, né? E aí, quando eu aceito isso, eu saio desse lugar, dessa luta, dessa briga, de que eu não, infelizmente, eu não vou poder fazer nada. Infelizmente, eu não vou poder mudar. Eu não vou poder, sabe, fazer alguma coisa para que seja diferente. Então, a partir disso... Eu solto e eu consigo olhar para minha vida com isso que aconteceu. Vai fazer parte para sempre, né? Para sempre. Até, de fato, eu falecer, vai ser isso. Como foi. E, então, eu acho que é o que mais marcou. Assim, é claro que ter mudado para... né? De repente, ela teria bancado... Eu queria muito ser arquiteta. Era o que eu queria fazer. De repente, ela teria bancado isso comigo. Eu seria uma arquiteta hoje? Não sei. Mas eu fui fazer a publicidade por influência da família. E um grande marco para mim foi quando eu mudei de publicidade. Eu migrei para psicologia. E eu me formei. Ter me formado, para mim, foi, assim... Era quase que uma autorização para ser gente, sabe? Tipo, agora eu posso pertencer. Era quase que isso, assim, que significou para mim. Então, é um marco muito importante ter me formado, principalmente em psicologia, que era o que eu estava escolhendo ali. Faz muito sentido. Por você. Faz muito sentido, por mim, exato. Mas não tem como eu não falar que foi esse movimento interrompido, assim, que foi o grande marco, assim, o grande ciclo, de fato, que marcou a minha vida. Eu acho que até falando do luto, né? Que o luto também é um ciclo, tem um tempo. Como você falou, às vezes tem um tempo que a gente elabora, mas tem aquilo que não se supera. Qual é a importância para você da gente respeitar o tempo próprio dos ciclos? Nossa, eu acho que é o puro suco do o puro suco do autoconhecimento. Eu acho que é uma filosofia de vida isso, e muito lindo de ver, assim, quando você consegue respeitar o seu momento, no sentido de, eu sei que eu posso ir até aqui, eu sei que eu quero ir até aqui, eu sei que só é possível ir até aqui, sem tensionar a corda, né? Sem eu precisar estourar a corda. Eu já fui muito depois eu vejo, não... Eu não vou esperar mais o estrago acontecer, sabe? Eu quero ver agora, eu quero me preservar agora, eu quero estabelecer esses limites pra mim mesma, eu comigo mesma agora. Eu quero que o outro também, sabe? Eu comigo mesma e do outro para comigo. Então, eu acho que é uma coisa muito linda, assim. Você conseguir seguir esse caminho de respeitar o seu tempo, de se respeitar. É difícil, não é uma coisa que a gente dorme e acorda, né? É muito difícil. Não é uma coisa que a gente dorme e acorda, mas é muito possível, assim, você se trabalhar. É claro que você vai trabalhar aí medos, vulnerabilidade, ciclos... Controle. A gente vai trabalhar um monte de coisa nesse caminho. Mas eu acho que é um bom caminho, sabe? É um caminho mais
coerente com uma vida mais saudável, sabe? Acho que é isso, né? Quando a gente se respeita e a gente respeita o tempo dos ciclos, a gente tem uma postura de respeitar a vida. Né? Porque eu gosto muito da filosofia zen budista, do taoísmo, e eles trazem muito esse ensinamento através da sabedoria da natureza. Que tem um ritmo próprio, que é cíclica. A natureza é cíclica. Nossa, é perfeita. Ela é perfeita, né? Então, assim, esses ensinamentos ajudam a gente a estar nessa postura mais de aceitar as coisas como elas são, aceitar o tempo das coisas, né? Aceitar o tempo dos ciclos. Né? Ele fala muito das estações, né? O verão, o inverno, a primavera, o outono, tem um tempo. Né? E as coisas acontecem durante esse tempo. Não tem como a gente acelerar ou pular. E o que me ajuda muito também como você falou, é uma postura de autoconhecimento, de muito trabalho, não é da noite pro dia. Então, uma coisa que me ajuda muito é o esporte. Que eu acho que o esporte você aprende muito isso, assim, de respeitar o seu ritmo. Né? De respeitar o seu tempo. Não dá para pular etapa. Então, assim, se eu quero correr 21 quilômetros, eu preciso correr 1, eu preciso correr 2, eu preciso correr 3, eu preciso correr no meu tempo. Então, assim, o esporte ajuda muito. Né? Não dá. E se eu quiser acelerar o processo, eu posso me lesionar. E eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir chegar no que eu quero. Então, acho que o esporte, ele ajuda muito a estar nessa postura de aceitar o tempo das coisas, de como elas são. E você falou isso, até me lembrei, assim, de alguns papos, assim, né, com clientes, que o quanto isso paralisa, né? Porque, às vezes, coloca uma meta irreal, né, inalcançável, e aí você nem começa. Você não consegue nem começar, porque você já quer começar dando 3 voltas na lagoa. Não, você já sabe que você não vai conseguir. E aí você nem vai, aí você fica existe essa frustração. Fica nesse lugar do aprisionamento que a gente falou. Então, acho que é muito também a gente trabalhar esse lugar do que é real, assim, né? De realmente respeitar esse tempo de que a gente vai chegar nas 3 voltas. E do que é real pra gente, porque acho que uma armadilha que a gente cai muito fácil é a comparação. Então, né, na internet, com amigo, enfim, comparação de um jeito geral. Se a gente se compara, pronto. Já não vamos mais respeitar esse tempo, porque a gente vai querer ser igual ao outro. Ou se o outro conseguiu naquele tempo, eu tenho que conseguir naquele tempo. Não, é muito individual. E muita gente se compara com o que já foi. Mas eu já dei 3 voltas na lagoa um dia, agora eu não consigo. Tá, beleza, é importante que você se compare nesse lugar. Em que sentido? Com essa que você já foi. No sentido de... E eu já consegui. Então eu posso também... de novo. Como é que eu fiz? Né? Agora, nesse momento, quais são também as ferramentas que eu posso usar? Porque, de repente, a gente conseguia quando era mais novo. E agora, né? Quais são as ferramentas outros que vai usar para conseguir? Né? Exatamente. Então, acho que passa por aí também. Sim. Mais um! Gente, esse foi o Pode Ser. Lembrando que somos 2 amigas, 2 mulheres, conversando, batendo um papo para além da teoria, né? Porque é isso, a gente trocando sobre nossas vivências. Esse é um podcast, é uma grande autorização que a gente pode ser. E se você gostou desse encontro, se você gostou desse tema, se fez sentido para você, curte, compartilha, dá o like, comente. E a gente se vê no próximo encontro. E se não fez sentido pra você, também compartilha. Porque pode fazer sentido pra outra pessoa. É isso então, aí. Ajuda as caróis. Até o próximo encontro, gente.